Se tem uma figura que você vê na Bíblia que Deus sempre se apresenta, é a figura do Pai. E hoje, a gente poderia falar do Deus Pai de várias maneiras, mas de uma forma bem direta, eu quero tratar hoje da figura do Pai presente, da importância de Deus na figura de Pai, mas aquele Pai presente. E a gente fez questão de estar fazendo esse vídeo, justamente para chamar a atenção desse lado, desse Pai presente. No livro de Romanos fala o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus sempre se apresenta, e sempre, nas formas que Ele se apresenta como um Pai. Se você for ver na Bíblia, você vai ver Deus como Pai da nação de Israel. Deus como o nosso Pai. Deus como Pai de Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo 64, 8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo de 11 a 13, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai, e aí Deus, o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Livro de Salmos 68, versículo 5, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. E aí, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração que a gente conhece de Jesus, Jesus começa a dizer o quê? Vamos lá, Pai? Vamos lá, gente, Pai? Pai nosso. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, nessa atribuição de Deus como Pai, e mais uma vez, esse Deus presente, o que é que isso provoca na nossa vida? O que é que a gente aprende com essa figura desse Pai aí, olhando para Deus como nosso Pai, esse Deus presente? O que é que essa presença de Deus, o que é que esse Deus que é presente provoca na nossa vida? E o que é que nós pais precisamos aprender com Deus a respeito de estar presente? A primeira coisa que eu vejo, a presença do Pai, de Deus, nos ajuda a ser quem nós fomos feitos para ser. Deus presente como Pai presente, Ele ajuda a entender e a viver, gente, a expressar na nossa vida como filhos quem nós nascemos para ser. Ou seja, a presença de Deus traz transformação para a nossa vida. O maior orgulho de um pai, e aí eu tenho 2 filhos, o maior orgulho assim, para mim, a maior alegria que eu passei, várias alegrias eu tenho na minha vida para compartilhar e ser grato a Deus, mas uma das alegrias que eu tenho é ter participado do nascimento dos meus filhos. Literalmente, nos dois partos, o médico era gente da nossa família, e aí nos permitiu estar presente. Eu me lembro muito bem, não sai da minha cabeça, quando a Andréa saiu ali da neném, e assim, foi uma emoção muito grande, né? O Lucas, e teve o prazer de participar, e aí, uma das coisas que eu vejo que orgulha o pai, ele está presente no nascimento. Da mesma forma, gente, uma das maiores feridas provocadas nos filhos é a ausência do pai no seu nascimento. E aí você diz assim, se tem uma influência na vida dos filhos, maior influência dos pais, quando eles são ausentes com relação aos seus filhos. Se você quiser saber do que isso provoca, você só dá uma olhadinha do seu lado, você vai perceber que tem um pai chorando, às vezes de remorso, porque não esteve presente, ou às vezes na alegria, chorando porque está alegre, porque um dia participou do nascimento do seu filho. Gente, como pai, você nunca vai ser, como nós pais, você nunca vai ser, nós nunca seremos, e nós nunca iremos acertar tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te convidar uma coisa, não seja um pai fantasma, não seja um pai ausente. Deus, Ele sabia da importância, da presença dEle no nosso nascimento. Veja, gente, o livro de Salmos 139, no capítulo 139, fala da importância de Deus no nosso nascimento, da importância de Deus na nossa transformação, da importância de Deus estar presente conosco e isso causar um impacto grande na nossa vida. Diz lá,
Tu criastes o íntimo do meu ser. Salmo 139, versículo 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, olha aí. Deus me via, Deus me viu. Os teus olhos me viram como um embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer deles existir, o Senhor estava presente ali. Gente, eu acredito que a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus, do Deus presente na nossa vida, transforma o nosso caráter. Deus presente na nossa vida ajuda a construir uma integridade, um coração íntegro. Isso eu chamo temor. Quando nós temos a noção, e aqui serve para todo mundo, quando nós temos a noção de que Deus está presente na nossa vida, quando Deus está presente na nossa vida, e aí eu chamo isso de temor, nós entendemos que os olhos de Deus estão em todo lugar, a presença de Deus na nossa vida faz com que a gente possa viver um caráter, possa viver integridade. E aqui eu vou estar definindo caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que a gente faz certo quando não tem nenhuma pose para o Instagram, não existe nenhum celular para botar no Snap, não tem nada, ninguém está presente, mas eu decido fazer o certo. Isso eu chamo temor a Deus. E assim, quando eu tenho noção de que Deus está comigo, quando eu tenho noção de que Ele, o meu Pai, os olhos dele estão em todo lugar, e Deus olha a minha vida, essa presença de Deus não me traz medo, não me traz a figura de um Deus que vai apontar, de um Deus que vai apontar as minhas falhas, porque Ele conhece o meu coração, a gente vai estar falando isso mais tarde, mas a presença de Deus na minha vida, a presença do Pai na minha vida, e Deus como Pai, faz com que a gente possa escolher coisas certas. Gente, quando nós pais, nós estamos presentes com os nossos filhos, nós ajudamos os nossos filhos a fazerem escolhas certas. Isso é impressionante como a presença de Deus na nossa vida ajuda a construir um caráter, temor de Deus. Segunda coisa que eu vejo, quando Deus está presente na nossa vida, nós temos autoestima, nós temos autoconfiança. Eu estava vendo uma pesquisa, pais que podem influenciar os filhos de uma maneira que as mães não conseguem, especialmente no que diz respeito ao relacionamento da criança com os colegas, o seu desempenho é melhor. Aqui é uma pesquisa que foi feita com várias crianças e com vários adolescentes e jovens, e aí a pesquisa de um grupo de psicólogos qual o impacto que os pais, e principalmente a figura do pai, a pesquisa é a figura do pai com adolescentes e jovens, crianças, e aí eles acompanharam essas crianças, adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Foram anos de pesquisa, e aí eles perceberam que as crianças e os jovens, cujo pai estavam presentes, eles desempenhavam sua função tanto na escola, como também no ambiente de trabalho. Eram pessoas que foram tiveram o impacto do pai, da figura do pai na sua vida. Gente, quando Deus está presente, não só cria na minha vida, não só me ajuda a ter caráter, não só da nossa vida constrói temor, mas constrói autoconfiança. Constrói, porque se Deus está comigo, se o meu Pai está comigo, eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu vou desempenhar aquilo que Deus desempenhou para a minha vida ser. Pode ser a sua cabeça dizer será que é verdade essa questão da presença do Pai, da importância da presença do Pai? Gente, e aqui tem muita gente da área de saúde, nós temos vários psicólogos ou pessoas que trabalham com terapia aqui na igreja, e você sabe de uma coisa, pode ser, veja bem, um cachorro nasce cachorro e morre cachorro. Um ser humano, ele é ser vivo, mas se transforma em humano na sua vida.
E a importância do pai na figura, na construção de caráter, a importância da presença do pai na construção de autoconfiança. A gente percebe muito bem pessoas, e você está aqui, você sabe muito bem da influência do seu pai na construção de autoconfiança e a ausência dele, como isso prejudicou a sua autoconfiança. Deus na nossa vida nos ajuda a mudar o caráter, Deus na nossa vida nos ajuda com a autoestima, Deus na nossa vida nos traz segurança. Eu quero terminar esse ponto dizendo o seguinte: Deus não é um Deus que nos dá presente, mas é um Deus que está presente. Não é presente, gente, é presença. Não se trata de nos reformar. Deus está presente na nossa vida, Deus está conosco na nossa vida. Deus é chamado Emanuel, Deus conosco, Deus presente para quê? Para nos transformar. Eu tenho notícia boa para você hoje. Deus está aqui. Eu sei que pode ser que você não tenha sido aquele pai presente. Pode ser que você gostaria de ter sido mais esse pai presente, mas hoje Deus está aqui para curar o teu coração, Deus está aqui para restaurar a sua vida, Deus está aqui para perdoar os seus pecados, Deus está aqui para dizer o seguinte: ei, eu entendo que no fundo existe isso no seu coração. Deus está aqui para dizer assim: eu presente na sua vida, eu vou tratar o teu caráter, eu vou tratar a tua vida, eu vou trazer ânimo para a sua vida, e quem sabe Deus vai trazer oportunidade para você fazer com que você seja um pai presente. A segunda coisa que eu vejo, a presença do pai na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida como pai, nos dá direção. Nos dá direção. Gente, mãe educa. O que é a mãe educando? A mãe, ela tem algo no coração, ela sabe mostrar o que e o porquê. Pai disciplina. Pai mostra como. Verdade seja dita, gente, pai educando filho é um desastre. Raras as exceções. Mãe disciplinando o coitado do filho, é peia e peia muita. Qual a diferença? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Para mim, assim, educação é a mãe chega para o filho e diz assim: ei menino, está na hora de tomar banho. Isso é educação, ou seja, higiene, você precisa tomar banho por causa da sua higiene. Por quê? Porque você não pode ficar sujo. Tá bom, há 3 dias sem tomar banho, hoje é teu dia de tomar banho. Aí o menino diz assim: vou já, mãe. Esse vou já, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, a mãe chega e o menino está lá. Isso é educação. Aí o pai chega com a disciplina: ei, tu não viu tua mãe não? Hello? Você não ouviu a sua mãe não? Vá já tomar banho. Isso é educação mãe. Isso é disciplina. Na minha cabeça, eu vejo esse Deus que Ele nos ajuda na disciplina. E, gente, interessante que a figura de Deus como aquele que disciplina os seus filhos, e deixa eu pegar um texto interessante, Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Salomão falando sobre a importância da disciplina. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Tem um papel materno de Deus, mas deixa eu chamar para o papel paterno de Deus no sentido de disciplina. E a gente vai perceber que quando você olha Deus, o Pai presente, que disciplina a nossa vida, disciplina está muito mais ligada à questão de limites. A disciplina na Bíblia não é castigo, gente. Há uma visão errada de um Deus que castiga. Aquele Deus que está sentado no trono e se você der bobeira, ele tosse, ele fica lá só esperando a gente cair. Não é essa visão de castigo. Não, mas a disciplina de Deus está no sentido de limites, e nós temos que entender que quantas vezes nós, pais, o problema foi não ter dito mais vezes não aos nossos filhos.
A questão da disciplina, gente, dentro de casa, que nós humanos, pais, eu sei disso. Ei, gente, nós estamos no mesmo barco. Nós temos as mesmas dificuldades. Quando a gente pensa sobre disciplina dos nossos filhos, era para a gente pensar assim, nossa, era para eu ter dito não mais vezes para os meus filhos. E era para eu ter dito não mais vezes para mim mesmo. Te convido hoje a abrir o teu coração e pedir para que a presença de Deus na tua vida possa te trazer limites. A presença de Deus na tua vida possa dizer qual o limite da tua vida. Eu vi uma frase que mudou o meu conceito com relação ao limite. Limite é eu conhecer o meu limite. Limite é eu conhecer o meu limite. E porque eu conheço o meu limite, eu me afasto do meu limite. Deus presente na minha vida ajuda a transformar o meu caráter. Deus, eu tenho a noção de que os olhos de Deus estão em todo lugar, vai me ajudar, nos momentos que ninguém está me assistindo, ninguém está vendo, eu ter a sensibilidade, ter a consciência de assim, Deus está presente na minha vida, e porque o meu Pai está presente na minha vida, eu vou agir como filho de Deus, de agradar o meu Pai, de agradar o coração do meu Pai. Mas Deus presente na minha vida, me ajudar ao dizer não àquilo que eu preciso dizer não. A dizer não ao que eu preciso dizer não. E mais uma vez, gente, me desculpe a repetição, nós estamos no mesmo barco. Nós temos coisas na nossa vida, nós homens, nós pais, nós temos coisas na nossa vida que nós precisamos que Deus nos ajude a dizer não. Eu acho interessante que Paulo, ele usa uma expressão ali, ele escrevendo para o livro de Romanos, no capítulo 7, ele fala o seguinte, que o bem que eu quero eu não consigo fazer. O bem que eu projeto eu não consigo fazer. O bem que eu desejo eu não consigo fazer. O mal que eu não quero é justamente isso que eu faço. E aí Paulo usa essa figura, né, esse exemplo, usa essas palavras dizendo que isso é pecado. Pecado é justamente aquela condição, não é simplesmente um sentimento, mas aquele estado onde o bem que eu quero eu não consigo fazer e o mal que eu não quero é justamente isso. E aí é onde existe a presença de Deus, Deus na nossa vida, quebrando todo o poder do pecado, para fazer com que o bem que eu quero é justamente isso que eu vou fazer. Porque, e aí ele entra no capítulo 8 do livro de Romanos, diz assim que o Espírito que vivificou Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito Santo que trouxe vida a Jesus, é o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua vida hoje. E no meu dia a dia, no seu dia a dia, nós pais, nós homens, temos a condição de escolher, e escolher o que é correto, não porque nós somos o cara, não porque nós temos a força, não porque nós somos perfeitos, mas por causa do Espírito Santo na minha vida, a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo na minha vida, me ajudando, transformando a minha vida, mas dando direção, diz assim, é isso, é nesse lugar, é nessa forma, é desse jeito que a gente precisa. Gente, nós precisamos de limite. Hello? Pega todo mundo, pega pai, pega mãe, pega filho, pega mulher, pega todo mundo. Nós precisamos de limites. Quem sabe, para você alcançar aquilo que você gostaria, quem sabe, né, você colocando mais limites na sua vida. Vamos lá seguir. Gente, quem sabe o seu maior erro foi não ter dito não mais vezes para os seus filhos. Livre-arbítrio, gente, nem sempre é ter o que eu quero. Muitas vezes é dizer não justamente ao que eu quero. Jornada não se mede pelos passos que damos, mas pela direção que tomamos através dos nossos limites. A terceira coisa da presença de Deus. A presença de Deus trazendo segurança. Nada como a mão poderosa do Pai. Nada como a mão poderosa do Pai. A presença de Deus trazendo transformação, a presença de Deus trazendo direção, pondo limites na nossa vida, dizendo quais são os limites da nossa vida, e porque eu conheço os meus limites, eu sei com a minha jornada, eu sei com a minha caminhada. A terceira coisa, nada como a mão poderosa do Pai. Uma das coisas mais preciosas que nós temos da presença de Deus é segurança, gente. Segurança. Eu amo o Salmo 23. Davi, ele começa a dizer o Salmo 23, no versículo 1, diz assim, o Senhor é meu pastor, nada terei falta.
O Senhor é meu pastor, nada terei falta. No versículo 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aí no versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Assim como uma criança, ele sente segurança com relação ao seu pai, e eu não sei se você já passou essa experiência, meus filhos já são grandes, casados, e uma coisa que eu vejo é quando eu percebo os meus filhos pequenos, enquanto eu estava olhando para eles, eles continuavam. No meio da multidão, ele queria saber se eu estava olhando. E aí, pai, você já deve ter passado por essa experiência, você faz com que ele esteja olhando, aí ele vira para você, e aí você faz assim, ó. Aí ele olha, ele vai caminhando. Enquanto ele perceber que você está olhando, enquanto ele perceber que você está presente, ele vai na jornada dele. Sabe o que nós precisamos, como homens, mulheres, como pais, como família, como gente, e aqui especialmente para você, pai, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Nunca como hoje. Hoje a palavra segurança é uma necessidade. Hoje a palavra segurança desce bem no nosso coração. Hoje nós queremos nos sentir seguros com relação à política, a finanças, a nossa família, a recursos. Deixa eu te dizer uma coisa, gente, coloca os teus olhos no Senhor, Deus está presente na tua vida. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque o Senhor está comigo. É a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na nossa família. Eu quero te convidar a você desfrutar dessa presença de Deus que vai mudar toda a tua vida. Essa presença de Deus que vai trazer segurança. Se você chegou aqui, eu não sei como é que você chegou aqui. Não sei como o teu coração chegou aqui. Não sei que temores você chegou aqui. Eu não sei que medo está estabelecido na tua vida. Mas eu quero te convidar a você estar na presença de Deus, a desfrutar da presença de Deus. E eu gosto dessas duas palavras que tem no Salmo 23. Bondade e misericórdia. Diga comigo, gente. Bondade e misericórdia. Vamos lá? Bondade e misericórdia. Mais uma vez, bondade e misericórdia. Diz assim: certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Fecha os teus olhos. Fala a tua alma. Diz assim: bondade de Deus. Misericórdia de Deus. Vamos lá, gente. Bondade de Deus. Misericórdia de Deus vão estar presentes todos os dias da minha vida. Agora olhe para mim aqui. Bondade de Deus. Deus não é contra você, Deus é a favor de você. Deus não é o Deus que está contra você, Deus é um Deus que está a favor de você. Ei, creia que Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus gracioso. Paulo falando sobre isso, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele afirma: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O Deus presente que nos transforma, o Deus presente na nossa vida que nos dá direção, o Deus presente na nossa vida que traz segurança. Traz segurança. Todo dia tem uma porção de bondade de Deus, de graça de Deus sobre a sua vida. Existe uma porção de graça de Deus sobre a sua vida, Marcelo. Existe uma porção de graça de Deus sobre a sua vida, Léo. Existe uma porção de graça sobre a sua vida, Luciano. Existe uma porção de graça, Bernardo. Existe uma porção de bondade de Deus na sua vida todos os dias. Deus renova o estoque dele de bondade sobre a nossa vida. Mas todos os dias. Graça, ei, escuta aqui. Graça é aquilo que eu não mereço, mas eu recebo. Isso é graça. Misericórdia é aquilo que eu mereço receber. Mas Deus diz assim: não vai acontecer isso com você. Tem misericórdia. Eu vou mudar a situação, vou te dar outra coisa. Eu mereço receber, porque eu não sou perfeito, porque eu jamais vou fazer as coisas tudo certo na minha vida. Eu mereço ser castigado, assim,
mas por causa da minha misericórdia, eu paguei o preço naquela cruz. Existe misericórdia para você. Todo dia, saiba de uma coisa, aquilo que você não merece, você vai receber por causa da graça. E aquilo que você merece receber, Deus diz assim, não vai receber. Por quê? Porque eu paguei no preço e vou mudar a história da tua vida. Graça e misericórdia sobre a sua vida. Graça e misericórdia sobre a sua vida. Graça, graça, bondade, bondade e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Todos os dias, diga graças a Deus. Terceira coisa, né? Glória a Deus. A quarta coisa que eu quero estar terminando é assim, o que Deus mesmo, o Deus que mesmo sendo Deus se fez humano em Jesus e nos ajuda na nossa humanidade. O Deus que sendo Deus se tornou humano em Jesus e nos ajuda na nossa humanidade. O Deus presente que me traz transformação, o Deus presente que nos traz direção, o Deus presente que nos traz segurança, mas o Deus presente que nos traz perdão. Não sei você, mas eu tenho boas experiências com meu pai. Meu pai faleceu, esse ano completa 6 anos que ele faleceu, e eu me lembro assim, que demorou muito, eu caí a ficha que meu pai era humano. Demorou. Se você me perguntar, eu não sei quando exatamente se deu aquilo ali na minha cabeça, mas demorou e doeu. Doeu quando eu percebi que meu pai era humano. Porque a figura do meu pai era incrível. Meu pai, todos os dias acordava muito, muito cedo. E aí, tirava a barba e tomava banho. Então, era cedo de manhã e todos os dias, ele passava pela gente e aí pegava aquela barba dele, né, aquele queixo dele, passava nas nossas costas, a gente dormindo, né, ele cheirava o nosso ouvido e aquele coisa gelada, a gente, pai, pelo amor de Deus, eu estou dormindo. Ele, e todos os filhos ele fazia aquilo ali. Essa figura desse pai carinhoso. Mas com o passar do tempo eu percebi que esse pai carinhoso tinha algo dentro dele. E na minha cabeça eu ficava doido, porque esse mesmo pai carinhoso, papai tinha um lado dele rude. Vem do interior, uma vida muito sofrida, e ele se irritava fácil. E às vezes eu percebi a humanidade do meu pai, que eu estava dormindo, eu via aquela confusão. Por quê? Porque ele viu o ventilador que não funcionava, ele arrancava o ventilador, ia lá fora e quebrava o ventilador na calçada. E eu via aquela confusão, aquele barulho, pensava que era o meu pai arrancando o ventilador, tacando na parede, e lá fora, gente, literalmente, ia lá fora e jogava lá na calçada. A minha mãe era uma santa, ainda é uma santa. Aí ia lá, depois estava todo mundo, ela ia pegar o ventilador, lá no meio da rua, entendeu? Ia mandar ajeitar, depois estava o ventilador ajeitado, ele nem pedia, né? Nem pedia desculpa, nem agradecia. Esse era o meu pai. Meu pai, quando eu comecei a perceber que ele era humano, me doeu muito. Nós somos em 4, 3 homens e uma mulher, minha irmã é a mais velha. A gente ia para o restaurante, eu amava o papai, nós morávamos na Parquelândia, e desde a Parquelândia a gente era uma viagem de beira-mar, e jantar na beira-mar. E aí a gente sentava ali, esse lado humano do meu pai, ele pedia, era 5 minutos, e assim, na cabeça do meu pai, ele era o único do restaurante. O restaurante estava lotado, mas ele era o único. Então dava 2 minutos, 3 minutos, ele dizia assim, cadê a comida? E eu ficava o olhão assim, né, olhando aquele meu pai tão carinhoso, aquele meu pai tão rude. Gente, dava 5 minutos, se não tivesse a comida, ele dizia assim, vamos para casa todo mundo. Entrava no carro e a gente ia para casa, e todo mundo caladinho. Doeu eu saber que meu pai era humano. Doeu. Mas quando eu olho
O Pai, Deus, que se fez carne em Jesus Cristo, para dizer para eu e você, diz assim, ei, não se decepcione, porque nós somos humanos. Filhos, esquisito, como é que Deus, sendo Deus, se faz humano? Por que que Ele se faz humano em Jesus? Porque lá no livro de Hebreus diz o seguinte, gente, porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Deus se fez humano para mostrar para mim e para você hoje que o Evangelho de Jesus não tira a nossa humanidade. O Evangelho de Jesus não rouba da gente a nossa humanidade. O Evangelho de Jesus é justamente para a gente cair na realidade que nós somos seres humanos. Dizemos na nossa igreja, e é verdade, aqui a cultura da nossa igreja, somos uma igreja de pessoas imperfeitas. Somos uma igreja de pessoas, feitas de pessoas para alcançar pessoas. Mas nós não celebramos a nossa imperfeição. Mas nós reconhecemos a nossa imperfeição. E porque nós reconhecemos a nossa perfeição, a nossa imperfeição, nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Jesus Cristo. De que Jesus, Ele passou o que eu passo. Jesus passou o que você passou. Ele é que pega todo mundo. Você, filho, filha, mulher, jovem, adolescente, criança, pega todo mundo. O Deus presente que me ajuda a ser transformado, o Deus presente que nos ajuda a ter direcionamento, o Deus presente que nos traz segurança, mas a presença de Deus, para mim e para você, me convidando hoje para ser cada vez mais humano, mas humano com Jesus Cristo, um humano que precisa de Deus. Ei, você só dá certo com Jesus Cristo. Você só dá certo com Jesus, eu só dou certo com Jesus. Agora, quando Jesus está na minha vida, eu posso dizer para Ele, gente, eu posso chegar para Deus, porque Ele entende a minha humanidade. Eu posso chegar para Ele e dizer assim, Deus me perdoa, o Senhor conhece a minha humanidade. Deus me perdoa, porque o Senhor conhece as minhas fraquezas. Jesus me perdoa, porque o Senhor conhece quem eu sou. Hoje a presença de Deus está nesse lugar, te convidando, ei, te convidando a dizer assim, ei, confessa, abre o teu coração, diz a tua humanidade, diz a tua fraqueza, diz o que você precisa, diz o que você necessita, porque Deus, Jesus Cristo, se tornou homem, para justamente mostrar para mim e para você, que Ele entende quem nós somos.